Se você investiu mais de R$ 1 milhão na aquisição de um imóvel na planta e a entrega não aconteceu dentro do prazo previsto, é importante compreender que o problema vai muito além de um simples atraso contratual. Quando alguém adquire um imóvel em incorporação imobiliária, especialmente em empreendimentos de alto padrão, a decisão normalmente é tomada anos antes da conclusão da obra. Existe um planejamento financeiro, patrimonial e muitas vezes uma estratégia de investimento construída com base naquela data de entrega. Por isso, quando a incorporadora não cumpre o cronograma assumido, o que está em jogo não é apenas a posse do imóvel. Está em jogo a liquidez do investimento, o custo de oportunidade do capital empregado, o planejamento patrimonial da família e, em muitos casos, compromissos assumidos com terceiros, expectativas de rentabilidade e projetos pessoais ou empresariais que dependiam daquela entrega. Neste vídeo, vou te explicar quais os direitos do comprador de imóveis de alto padrão diante do atraso da obra, quais indenizações podem ser discutidas judicialmente e o que a jurisprudência mais recente dos tribunais superiores tem reconhecido em favor dos adquirentes. Meu nome é Oliveira Neto, eu sou advogado especialista em direito imobiliário e atuo na assessoria de compradores, investidores e famílias que realizam aquisições imobiliárias de alto valor. Ao longo dos últimos anos, acompanhei diversos casos envolvendo incorporações imobiliárias, atraso na entrega de empreendimentos, rescisões e disputas patrimoniais complexas. E uma das situações que mais gera dúvidas entre compradores de imóveis na planta é justamente a questão dos prazos de entrega. Por isso, antes de falarmos sobre as indenizações e direitos do adquirente, precisamos compreender um conceito fundamental, o chamado prazo de tolerância. O prazo de tolerância e seus limites. Quando alguém adquire um imóvel na planta, especialmente em empreendimentos de alto padrão, a data de entrega normalmente influencia decisões importantes. Mudança de residência, organização patrimonial, investimentos, até projeções de rentabilidade daquele ativo. Por isso, o primeiro ponto que precisa ser analisado em casos de atraso é o chamado prazo de tolerância. A Lei 13.786, conhecida como Lei dos Distratos, permite que a incorporadora utilize até 180 dias corridos, além da data originalmente prevista em contrato para concluir a obra. Mas atenção, esse prazo só é válido quando está expressamente previsto no contrato e respeita o limite legal de 180 dias corridos. Isso significa que cláusulas que estabelecem prazo superior a 180 dias ou tentem converter essa tolerância em dias úteis para ampliar o período de atraso podem ser consideradas ilegais e passíveis de anulação. Além disso, a contagem deve ser feita corretamente a partir da data original da entrega do empreendimento. Essa análise é fundamental porque delimita o exato momento em que o atraso deixa de ser contratualmente tolerado e passa a gerar responsabilidade para a incorporadora. É justamente a partir desse marco que surgem para o comprador os principais direitos indenizatórios decorrentes da mora na entrega da obra. A alegação de força maior. Após o reconhecimento do atraso, é muito comum que a incorporadora apresente justificativas como excesso de chuvas, escassez de materiais, problemas com fornecedores, falta de mão de obra ou dificuldades operacionais na execução da obra. Contudo, o entendimento dos tribunais é bastante claro. Esses fatos fazem parte dos riscos inerentes à atividade da construção civil. Em outras palavras, quem escolhe desenvolver um empreendimento assume os riscos do negócio. O comprador não pode ser penalizado por problemas de gestão, planejamento ou execução que estão sob a esfera de controle da incorporadora. Inclusive, é justamente para absorver parte desses imprevistos que a legislação já concede o prazo adicional de 180 dias de tolerância. Por isso, apenas eventos verdadeiramente excepcionais
imprevisíveis e alheios à atividade da empresa podem afastar sua responsabilidade. Situações que, na prática, são raras de serem reconhecidas pelos tribunais. As duas alternativas do comprador. Uma vez configurado o atraso da incorporadora, o comprador passa a ter duas alternativas jurídicas principais. E essa escolha não deve ser feita por impulso. Em operações imobiliárias de alto valor, a decisão entre permanecer no negócio ou encerrar a relação contratual exige uma análise estratégica, considerando o potencial de valorização do imóvel, o comportamento do mercado e o impacto financeiro do capital que permaneceu imobilizado durante o atraso. A primeira alternativa é manter o contrato. Essa costuma ser a melhor opção quando o comprador continua interessado no imóvel, seja pela localização, pela qualidade do empreendimento ou pela expectativa de valorização futura. Nesse cenário, é possível exigir a entrega da unidade e, ao mesmo tempo, buscar indenização pelos prejuízos causados pelo atraso. A própria lei dos estrados estabelece uma compensação mínima correspondente a 1% ao mês sobre o valor do contrato. E existe um detalhe importante: essa indenização não deixa de existir porque uma ação judicial foi proposta. Ela continua sendo contabilizada até a efetiva entrega das chaves. Dependendo do valor do imóvel, do montante já desembolsado e do tempo de atraso, estamos falando de exigir valores que podem atingir cifras bastante expressivas. Mas existe uma segunda alternativa. Quando o atraso se torna excessivo, quando a confiança do empreendimento é perdida, ou quando o imóvel deixa de fazer sentido dentro da estratégia patrimonial do comprador, a rescisão contratual pode ser a medida mais adequada. Nessa hipótese, a legislação e a jurisprudência protegem o adquirente de forma bastante ampla. Em regra, é possível buscar a restituição integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, devidamente corrigido, além da aplicação da multa contratual decorrente do descumprimento do prazo de entrega pela incorporadora. Essa multa é calculada sobre a base contratualmente estabelecida, sem prejuízo de outras reparações que se mostrem cabíveis diante dos prejuízos efetivamente suportados pelo adquirente. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que, sendo a rescisão motivada pelo descumprimento da incorporadora, a devolução dos valores deve ocorrer de forma integral e imediata. Perceba que não existe uma resposta única para todos os casos. Há situações em que permanecer no contrato é financeiramente mais vantajoso, em outras, rescindir e recuperar o capital investido é a decisão mais inteligente. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, é fundamental avaliar não apenas os aspectos jurídicos da operação, mas também seus reflexos patrimoniais e financeiros. Danos morais em perfil de investidor. O dano moral em casos de atraso na entrega não é automático. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de afastar pedidos fundamentados apenas em alegações genéricas de aborrecimento decorrente do descumprimento contratual. No entanto, quando o adquirente possui perfil investidor ou empresarial, os fundamentos podem se tornar significativamente mais consistentes, desde que os impactos sejam demonstrados de forma objetiva e documental. Atrasos superiores a 12 meses, sem justificativa plausível, descumprimento de obrigações assumidas com terceiros em razão da entrega do imóvel, frustração de projetos com cronograma, além de uma conduta negligente ou omissiva da incorporadora ao longo do processo. São elementos que fortalecem substancialmente a pretensão indenizatória. E essa diferença, muitas vezes, é determinante para o resultado da demanda. Situações que exigem uma análise mais sofisticada. Até aqui falamos das regras gerais aplicáveis à maioria dos casos, mas em operações imobiliárias de alto valor é comum encontrarmos estruturas que exigem uma análise jurídica mais aprofundada. Um exemplo é a aquisição realizada por pessoa jurídica, seja por meio de uma holding familiar, empresa operacional ou sociedade de propósito específico. Nesses casos, nem sempre a relação será tratada como uma
típica relação de consumo, que pode impactar diretamente as teses jurídicas disponíveis. Outro ponto de atenção são os imóveis adquiridos com financiamento bancário. Muitas pessoas acreditam que a rescisão do contrato com a incorporadora encerra automaticamente todas as obrigações da operação, mas isso nem sempre acontece. Dependendo da estrutura do negócio, o contrato de financiamento exige providências específicas para evitar passivos e discussões futuras com a instituição financeira. Também merecem atenção os negócios realizados por meio de permuta. Nessas situações, a discussão não envolve apenas valores pagos sem dinheiro, mas também a restituição ou compensação do bem utilizado na negociação, considerando sua valorização ao longo do tempo. E ainda há casos de investidores que adquiriram múltiplas unidades do mesmo empreendimento. Nessas hipóteses, o volume financeiro envolvido e a complexidade da operação normalmente exigem uma estratégia jurídica mais robusta e personalizada. Por isso, embora a legislação forneça regras gerais, a definição da melhor estratégia depende sempre da estrutura específica de cada negócio. Possibilidade de suspender as parcelas. Existe ainda uma medida que pode ter um impacto financeiro muito relevante para o comprador que pretende rescindir o contrato. Ao ingressar com a ação judicial, é possível requerer uma decisão liminar para suspender o pagamento das parcelas vincendas à incorporadora, enquanto o processo está em andamento. Isso evita que o adquirente continue aportando recursos em um negócio que já não deseja manter, especialmente quando o atraso é significativo e a rescisão decorre de culpa da própria incorporadora. Em empreendimentos de alto padrão, onde as parcelas frequentemente atingem valores expressivos, essa medida pode representar uma importante preservação de caixa durante o curso da demanda. Embora cada caso dependa de análise individual, os tribunais têm reconhecido esse tipo de pedido com frequência quando o atraso está comprovado e ultrapassa os limites legalmente tolerados. Como você pode perceber, o atraso na entrega de um imóvel na planta envolve muito mais do que um simples descumprimento contratual. Dependendo das características da operação, o comprador pode ter o direito à manutenção do contrato com indenização, a rescisão contratual com restituição integral dos valores investidos, a aplicação de multa contratual e outras medidas destinadas à proteção do seu patrimônio. Por isso, cada caso deve ser analisado de forma individualizada, considerando não apenas os aspectos jurídicos, mas também os reflexos financeiros e patrimoniais envolvidos na operação. Se você está enfrentando uma situação semelhante e deseja compreender quais são os direitos aplicáveis ao seu caso específico, os meus contatos estão na descrição deste vídeo. E se este conteúdo foi útil para você, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas que possam se beneficiar dessas informações. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.